Eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios. Capítulo 10, verso 31. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou repetir. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pai, eis aí a tua palavra, lida, aplique aos nossos corações. Senhor, como sempre temos pedido, Senhor, teu Espírito encontre liberdade de ministrar nas nossas vidas, tratar, Senhor, em esferas particulares, que só o Senhor e nós conhecemos. Nosso coração seja um terreno fértil, Senhor, para receber a semente da tua palavra. Somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quando nós começamos a meditar nessa porção da palavra, uma questão me veio à mente. Como a palavra nos traz uma exortação abrangente, né? Façam tudo para a glória de Deus. Não há uma parcialidade, não há uma dimensão específica, mas que a totalidade do meu ser, das minhas atitudes, do meu pensar, do meu agir, glorifique o nome do Senhor. E a pergunta que me veio no momento da reflexão me trouxe essa pergunta e veio até mim: o que eu estou fazendo tem glorificado o nome do Senhor? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. O meu pensar, o meu levantar, as minhas atitudes, em tudo que eu faço, o Senhor está sendo glorificado? E como nós sempre fazemos, nós pegamos o contexto desse texto. No capítulo 10, Paulo escreve aos Coríntios, destacando as experiências dos seus antepassados. Se você voltar um pouquinho, ele vem falando sobre isso, irmãos, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Ele começa a trazer uma reflexão acerca do que os antepassados haviam vivido. Seja passar pelo mar, seja estar sobre o cuidado das nuvens ou da nuvem, comer do alimento e beber da bebida espiritual. Contudo, a palavra nos diz que Deus não se agradou da maioria deles. Isso me impactou. Diz aqui, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem do mar. Verso 2. O verso 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, verso 5, Deus não se agradou da maioria deles. Interessante, né? Eles vivenciaram de uma forma tão extraordinária as manifestações de Deus, e mesmo assim eles não foram capazes de agradar a Deus em tudo. Me causa um tremor e um temor tão grande. Se aqueles homens que foram testemunhas oculares, com uma frequência muito mais regular do que nós somos, eles falharam, quanto mais nós, que nos esforçamos, nos esmeramos para ler a palavra, provocamos agendas para que essa rotina faça parte do nosso ser, provocamos na última semana anterior a essa que passou, que nós dedicássemos 1 hora na presença do Pai, lendo a palavra, adorando, e eu tenho certeza que para muitos foi desafiador, parecia que essa 1 hora talvez fosse interminável, eu não consigo, e quanta dificuldade para nós estarmos de fato na presença e na comunhão do Pai, a ponto de Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Que coisa triste. Ao ler isso, é impactante, né? A consequência, tudo na vida é uma consequência. Nós estamos falando em casa hoje, na minha sogra, né? Foi hoje ou foi ontem, eu não me lembro, que Deus quer nos poupar das consequências. Ele já sabe o final antes do início.
Por isso que Ele nos pede: filho meu, observe o estatuto. Filho meu, ande no meu caminho, porque eu sei que de outra forma você vai sofrer dano. E Ele está sempre nos alertando, nos orientando sobre isso. E nós vemos que o capítulo prossegue dizendo que isto ocorreu. Verso 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Olha só, nós temos a oportunidade de escrever uma nova história, uma história diferente dos nossos antepassados. Porque hoje nós temos uma referência a não ser copiada. Já ouviu isso? Um exemplo a não ser copiado. E nós devemos olhar para as Escrituras e falar assim: olha, isso não deu certo. Então eu tenho a opção hoje de não viver essa realidade. E quais seriam essas coisas mais? No verso 6, que ele vem falando, no verso 7 ele diz aqui: não sejam idólatras. Isso é uma ordem. Ele nos chama a cuidarmos para não sermos imorais. Não pratiquemos imoralidade, como no verso 8. Ele nos chama para não colocarmos o Senhor à prova. Aí eu falei: bem, aí tem um ponto até aparentemente controverso, né? Em Malaquias 3 diz que nós devemos trazer a oferta e provar o Senhor. Eita ferro, e agora, né? Mas nós temos em Mateus capítulo 4, nós vemos que Satanás tentando, provando o Senhor. E aí a leitura que eu faço, e que entendendo um pouquinho o contexto de que eu não devo submeter ao Senhor a algo que eu sei que não é adequado, que não é apropriado, que não é do agrado dele. Eu não posso tentar o Senhor. O inimigo sabia que nada daquilo que ele estava propondo era adequado, apropriado. Mas quando ele nos faz assim: faça a prova. Se você obedecer os meus estatutos, obedecer os meus princípios, há uma promessa, há uma bênção para você e para sua casa. Isso é inquestionável. E a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem. E nós aprendemos também, foi no domingo passado, retrasado, que um ato de fé é determinante. O Senhor falou: tudo é possível ao que crê. E se nós crermos, nós movemos o coração de Deus. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou diferente. Todos tocaram. Mas havia um toque especial, um toque diferente, um toque de fé. E quando nós nos aproximamos do Senhor com fé, Salmo 51, coração contrito, o Senhor não resiste. Aleluia. Ele não resiste. E é isso que Ele está propondo para mim e para você. Vamos ter uma relação genuína, autêntica, um coração verdadeiro. E eles se queixavam, e ele acrescenta um alerta nesse texto, se você olhar: quem julga está firme, cuide-se para que não caia. Talvez nós estejamos assim: bem, imoralidade está tranquilo comigo, problema de idolatria, tranquilo, botar o Senhor à prova, está tranquilo comigo. E aí ele começa a dizer: olha, aquelas pessoas, parafraseando aqui, fazendo uma aplicação, que viveram uma realidade genuína, de milagre, eles falharam. Então cuidado, vocês que ouvem, nós que ouvimos, se julgamos que estamos de pé, que estamos firmes, segura a ponta aí, para que você não caia. No verso 12 nós temos essa orientação. E aí ele começa avançando também, continua com outras instruções, destacando o aspecto fundamental da licitude e da conveniência. No verso 23, ele diz assim: tudo é permitido. Capítulo 10, verso 23. Mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Licitude e conveniência. Ele repete o que está em 1 Coríntios 6,12, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha só que interessante. Eu olhei lá o texto que tem um paralelo, e ele fala assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu vou fazer uma aplicação aqui. Os músicos me perdoem, não é nenhuma indireta. Mas um músico profissional cristão, ele pode tocar numa boate, onde a
liberdade de tantas coisas que, à luz das Escrituras, não convém? Ele pode. Pode. Tem alguma coisa ilegal nisso? À luz da lei? Não. É lícito? Não é ilícito. Mas não convém. Então a licitude e conveniência é um ponto muito interessante de equilíbrio. Por que não convém? Porque eu vou estimular um ambiente onde há prostituição, onde há drogas, então eu vou fazer parte, eu vou ser um catalisador de coisas que não agradam ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. Muitas vezes você fala assim, mas o que eu estou fazendo não é contra a lei. Não tem nada de errado. Temos que avaliar numa perspectiva do céu. Porque nós lemos que tudo que nós fizermos deve glorificar o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar. No verso 31, consolida então o entendimento, trazendo-nos a base da construção dos nossos atos e pensamentos. E o tema dessa mensagem: façam tudo para a glória de Deus. Se nós não compreendermos a magnitude dessa instrução, a importância dessa instrução, eu acho que fica até bonito colocar no para-choque de um caminhão, né? Faça tudo para a glória. Eu estou exagerando, né? Estou pegando pesado, né? Ou então a gente pode usar até como jargão cristão: ô varão, faça tudo para a glória de Deus, né? Soa bonito, tem um peso, né? Mas se nós não entendermos a aplicação dessa verdade nas nossas vidas, vai virar isso: filosofia, frases de efeito. Mas fazer tudo para a glória de Deus é algo muito profundo. Ao ler esse texto, eu me fiz uma pergunta: por onde começar? Qual o caminho a percorrer para que eu possa, de fato, alcançar esse alvo? Quando falamos em glorificar Deus, muitas vezes nos esquecemos da nossa rotina diária, porque nós temos o costume, o hábito de construir momentos de culto a Deus, de construirmos agendas específicas e criarmos um envoltório, criarmos um delimitador, dizendo assim: hoje eu vou para o culto, vai ser uma bênção, eu vou adorar ao Senhor e tal. E ao longo do dia nós esquecemos ou damos pouco valor, pouca importância, pouca atenção a esse fator que é dominante e deve determinar tudo o que nós fazemos. Repita comigo: tudo. Mais uma vez, tudo. Nós esquecemos da rotina diária porque temos o costume de construir momentos de culto a Deus em nosso ideal religioso, nosso imaginário religioso. E aí começa uma certa pesquisa investigativa, e eu quero compartilhar com vocês o que eu me perguntei: em que espaço exercemos nossa espiritualidade? Quinta-feira, sábado à noite, domingo de manhã e tal. E aí nós entramos num aspecto chamado religiosidade, que nós já observamos, crescemos vendo, e nós criamos esse ambiente cultico, onde tudo isso que nós falamos aqui se acomoda e faz sentido. Mas na medida que eu saio ali, que eu vou encarar a realidade de vida, eu não consigo enxergar isso, eu não consigo caracterizar isso. Esse é o grande desafio da fé: viver isso na nossa rotina, no nosso cotidiano. Por isso que a palavra diz: comer ou beber, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Como é que eu glorifico a Deus no ato de comer ou beber? Você já se perguntou ao ler esse texto? Como é que eu glorifico a Deus no ato de comer ou beber? Hã? Eu tenho a mania, sempre de escola dominical a gente participa, né? Eu me sinto tentado a perguntar, né? E aí, vamos... né? Faça essa pergunta a Deus: se o que você está comendo ou bebendo agrada ao Senhor. Um dos parâmetros é que se eu escandalizo alguém, eu não devo fazer. Uma dica, não é? A Bíblia fala: se para você está tudo bem, mas se você faz algo que escandaliza, entristece, incomoda o outro irmão, não faça por amor ao outro irmão.
né? Se o que você está comendo ou bebendo é nocivo ao teu corpo, à tua saúde, porque você é templo do Espírito Santo, e nós já fizemos uma escola bíblica sobre saúde, você tem que rever isso, de verdade. Nós temos um caso na família, tia da minha esposa, nova, com diagnóstico de diabetes altíssimo nível, serva de Deus, missionária, uma benção. Todo mundo a amava profundamente. Mas ela comia um montão de coisa que não podia, insulina. Um montão de coisa, insulina. Bom, foi chegando um tempo, ficou cega, ficou na cadeira de roda, já dependia de todo mundo, fazendo hemodiálise por aqui. Foi um fim triste para ela. Mas porque ela não deu valor. Então, o Senhor queria usar ela por muito mais tempo? Eu creio que sim. Mas ela não deu o valor devido às instruções bíblicas. Comer ou beber. Aí a outra pergunta que eu faço, andar de carro. Como é que eu glorifico a Deus andando de carro? Liga a seta, meu irmão, quando você for mudar de faixa, pelo amor. Glorifique a Deus fazendo isso. Fala, Jeová, né? Tem hora que me dá uma aflição. Aí eu acho que o vendedor fala para ele assim, olha, tem um carro super bom, preço adequado, não tem seta, não tem retrovisor, mas tem buzina. Opa, é esse que eu quero. Porque a buzina eu acho que surte o efeito, substitui todos esses elementos, não parece às vezes? Peraí, dá a oportunidade da pessoa querida que está atrás de você e saber o que você pretende fazer. Esse é o propósito da seta, né? Não é? Estou falando alguma mentira? Não. Quando você indica, a pessoa de trás já toma a decisão, eu vou cortar, eu vou permanecer. Mas quando você faz, de repente, você causa um fator emocional muito positivo. Jesus te abençoe! Quando acontece isso, é assim que acontece? Que a salvação chegue à tua casa. Quer glorificar a Deus? Você tem que pensar no próximo. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Os sorrisos dizem que a colocação está adequada, né? Se aplica. Andar de carro, dá para glorificar Deus. Ver TV, dá para glorificar Deus vendo TV? Não é? Trabalhar, dá para glorificar Deus no ambiente de trabalho? Jesus exerceu boa parte do seu ministério fora do ambiente sagrado. Jesus não fez tudo no templo, nas sinagogas, ele estava na rua, nas casas. Isso me dá uma lição de que eu não devo limitar a minha prática cristã no ambiente cultico, no salão, nas reuniões definidas pela igreja. Eu preciso viver, glorificar Deus em tudo o que eu faço. Vou na padaria comprar pão, eu preciso glorificar Deus. Eu vou receber alguém para receber uma encomenda, eu preciso glorificar Deus. Foi nas ruas, nas casas, Jesus andou. Glorificar a Deus inclui a forma como lidamos com assuntos como dinheiro, vida sexual, profissão, trato com as pessoas e tudo mais. Por isso que ele colocou assim, olha, assim quer que comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Aí eu peguei essa qualquer outra coisa e insertei um montão de coisa aí dentro. E ainda tem mais, se você parar para analisar, ainda tem mais. A pergunta, mais uma vez, Deus está sendo glorificado no que eu faço? Me faz perguntar ou me faz refletir, o que é glorificar a Deus então? Glorificar a Deus significa reconhecer a sua grandeza e dar-lhe honra e louvor que lhe são devidos. Principalmente porque Ele é e somente Ele merece ser louvado. Essa consciência nos conduz a uma outra pergunta, o como fazer, né? E quero lhe apresentar alguns aspectos bíblicos. Primeiro ponto que nós queremos trazer, como eu devo glorificar a Deus? Seja um porta-voz da palavra. Nós acabamos de falar, uma pessoa para se batizar. Nós que somos 80, 90 membros cadastrados, é muito pouco. Se cada um de nós conseguíssemos alcançar uma vida para Cristo, nós teríamos um volume grande de pessoas sendo batizadas, chegando a Cristo, sendo introduzidas ao reino. Marcos
16:15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um imperativo. Dentre os objetivos da igreja está a evangelização. E aí me lembra Atos 1:8, como nós falamos, destaca o resultado do ato do receber do Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, a igreja primitiva, ela viveu um novo momento. E nós damos liberdade para o Espírito Santo operar nesse lugar. Nós falamos: Espírito Santo, pavimenta o nosso coração, que o terreno seja um terreno fértil para receber a palavra. Porque é Ele que opera nas nossas vidas, é Ele que opera no tempo presente, o Espírito Santo. E Ele está aqui, Ele está aí dentro de você, dentro de mim, e Ele está nos dando a instrução. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz dEle, porque são muitas vozes falando, muitas coisas acontecendo, e nós não conseguimos discernir a voz do Espírito. E Ele falou: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samarias e confins da terra. E quando nós falamos na obrigação, dever de pregar a mensagem, quando Ele fala Jerusalém, nós já aprendemos na escola bíblica também, Jerusalém, onde é a sua Jerusalém? Onde é a minha Jerusalém? Onde é? A minha casa. O local onde eu estou estabelecido. É ali que eu preciso, em primeira instância, pregar a palavra. Ser um porta-voz de Deus. E aí o grande desafio é, porque ali, as pessoas que convivem conosco, sabem exatamente quem somos. Porque em casa, não tem máscara. Em casa não tem personagem. Em casa é em casa. Ali é a vida real, não é não? A igreja, a gente está bonitinho aqui, arrumado no trabalho e tal, cheio de tolerância e não sei o que. Em casa é ali que é o exercício primário. Nós falamos para os nossos queridos irmãos que nos ajudam no ministério aqui: Deus em primeiro lugar, a nossa família, o nosso trabalho, que é onde nós passamos muito tempo, e depois vem a igreja. Porque se eu servir a Deus com fidelidade, na minha casa, no meu trabalho, aqui vai ser tranquilaço. Eu vou refletir quem sou, né? Às vezes uma disposição de ajudar aqui, de lavar uma louça, de varrer alguma coisa e tal. O meu medo é de, às vezes, a esposa fala assim: aqui você faz isso, né? E fica até constrangedor, né? Lá em casa você não faz nada, não sei o quê. Né? Então esse exercício de glorificar Deus, primeiro em Jerusalém, repita comigo: Jerusalém. E aí quando você fala em Jerusalém, eu quero trazer um segundo aspecto aqui. Primeiro, pregar a palavra. Nas dimensões Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso é uma escala progressiva. Fala em Jerusalém, eu falo da minha casa. A família é o local primário onde você deve glorificar a Deus. É lá. Nós vamos falar dos casais aqui. Nós estamos gerando agendas para a família, para os filhos, para as mães, para os pais, exatamente para que o Senhor possa operar nas múltiplas dimensões. Efésios 6:1-2 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E não adianta justificar, fazer coisas erradas em prol do cristianismo ou da religiosidade, que Deus não aceita. Se eu não estou enganado, Mateus 7. Mateus 15. Depois dê uma olhada, tradição. Jesus diz assim: mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Isso é muito sério, mas é muito sério mesmo. A gente não se dá conta da gravidade do discurso, às vezes, muitas vezes, hipócrita, político que nós fazemos, os nossos malabarismos, para não honrarmos pai e mãe, para não honrarmos o compromisso que Deus estabeleceu. Honrar pai e mãe tem promessa. Se você tem mãe, tem pai, honre-os. Dê a honra a eles que lhes é devida. Olha o que está em 1 Timóteo 5,4. Mas se uma viúva tem filhos e netos, ou netos, que esses aprendam
primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Está escrito lá, pois isso agrada a Deus. E vai ampliando, pais e avós, né? Nós temos vozinhas aqui queridas no nosso meio, que merecem toda a atenção, todo o carinho, todo o respeito, toda a consideração. Se nós chegamos até hoje, até onde estamos, porque alguém padeceu lá atrás um pouquinho para nós chegássemos aqui. E o Senhor, Ele é o Senhor justo. E Ele nos pede para glorificar o nome dEle, eu preciso pregar a palavra, eu preciso ser testemunha, anunciar, mas primeiro em Jerusalém, e Jerusalém precisa ser minha referência numa dimensão menor, para que eu tenha musculatura, pegue musculatura, experiência, capacidade para eu ampliar o espectro de ação. Porque se eu quiser começar muito grande, eu vou me perder. Essa dinâmica é didática. Olha 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Precisa falar mais coisa? Pregar a palavra é um dever de glorificar a Deus. Eu devo fazer isso em Jerusalém, em primeira instância. Quando cumprimos com as nossas responsabilidades em casa, promovendo paz, união, harmonia, crescimento, respeito e saúde física, emocional e espiritual, estamos glorificando a Deus. Eu vou repetir isso para você não esquecer. Quando cumprimos com as nossas responsabilidades em casa, promovendo paz. Tem muita gente que não quer ir para casa porque a casa é um verdadeiro, me perdoa a expressão, um inferno. A happy hour, sair do trabalho e ir para algum lugar beber, fazer qualquer coisa, é o melhor escape. Para quando chegar em casa eu vou só dormir, porque é complicado em casa. Quando você glorifica a Deus na sua casa, você propõe uma nova perspectiva para os filhos, para a família, para fazermos a diferença no mundo. Promover a paz, união, harmonia, crescimento, respeito, saúde física, emocional e espiritual. Estamos glorificando a Deus. Você pode dizer amém? Pregar a palavra na minha casa, ser exemplo na minha casa, cumprir o que eu devo fazer. O terceiro ponto aqui que eu quero colocar para você, glorifique a Deus no seu dia a dia, em qualquer circunstância. E eu vou trazer aqui alguns pontos que você não diga amém, senão vai dar na pinta que você foi afetado com a resposta. Não diga fala a Deus, por favor, que vai acusar logo, né? Quando ele fala, quer comais, bebeis ou qualquer outra coisa, me trouxe uma pergunta também. Então tá bom, então eu vou fazer um montão de coisa, cuidado com os excessos. Porque os excessos também, muitas vezes, não glorificam a Deus. É o equilíbrio, né? O Senhor quer o equilíbrio. Os excessos às vezes produzem efeitos desastrosos. Falando em questão do cotidiano, eu vou aí a algumas provocações. Eu posso glorificar Deus fazendo comida? Posso? Opa! É? Aquele prato gostoso, saboroso que você faz com todo amor, quando chega na mesa assim, tipo, glória a Deus, graças a Deus, tá cheiroso demais, tá uma benção, né? Esse cuscuz aqui tá uma maravilha. Arrumar a cozinha, pode glorificar Deus arrumando a cozinha? Ô Senhor, misericórdia, Senhor. Dá para glorificar Deus arrumando a cozinha? Quando, maridos ou mulheres, né? Quando a esposa fala assim, a cozinha está contigo hoje. Já acontece isso na casa de vocês? Ou só lá em casa? Ou só no livro que eu li? Acho que foi só no livro que eu li, né? E aí você vai... Parece até aquele desenho que fica remoendo. Aí você vai lá, pô, faz com o maior prazer, né? Você está limpando o prato lá porque teve comida, né? Puxa, né? Deus não deixou faltar e está aqui e tal. Teve condições de fazer. Dá para glorificar Deus lavando a louça? Amém? Amém ou não amém? Amém. Não acabou não, gente. Fazer comida, arrumar a cozinha e arrumar o seu quarto. Vai arrumar seu quarto? Os adolescentes, né?
lavar o banheiro. Dá para glorificar a Deus lavando o banheiro? Dá, não dá? Senhor, obrigado pela água aqui. Tem um sabonete, tem... E fazer os reparos da casa. Quando a esposa pede, amor, soltou lá um negócio. Dá para glorificar a Deus fazendo o reparo da casa? Ô mulher, poxa, caramba, pô, pede pra caramba, misericórdia, não aguento mais, Senhor. Passa de mim esse cálice. Aí você fala assim, para passar de mim esse cálice, vou ter que pagar alguém para fazer. Não passa não, devolve ele, que eu mesmo vou fazer. Dá para glorificar a Deus com os pequenos reparos domésticos? Sim ou não, gente? Sim. Observe que a gente consegue olhar, faz muito sentido glorificar a Deus no ambiente cultico, na igreja, nas agendas da igreja, mas no dia a dia a gente não consegue pensar e acomodar isso tudo dentro do ambiente, dar a glória ao Senhor por tudo o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo. Acabou ainda não, gente. Consertar o chuveiro, arrebentou a resistência, tem que tomar um banho quente, está frio, dá para você trocar lá? Puxa, mó trabalhão, tem que tirar, botar teflon no lugar, não sei o quê. Escolher um programa de TV, desenvolver o trabalho. Aí eu botei aqui, dar a seta no trânsito, né? Eu já indiquei isso lá na frente. Não fazer fofoca ou comentários indevidos na roda de amigos. Não contrair dívidas além da capacidade de pagar. Tudo isso, em tudo isso, nós podemos glorificar Deus. Você enxerga a oportunidade de glorificar Deus nessas pequeninas coisas? Amém? Colossenses 3,17, tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo, de novo, totalidade, não há parcialidade aqui. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras. Então o que eu fizer, o que eu falar, tem que glorificar a Deus. Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Esse é um exercício de vida cristã diária. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Eu tenho que fazer para agradar Ele. Olha, algo que eu estou fazendo para agradar a Deus, eu preciso dar ibope isso? Não dê. Faça. Muitas vezes Jesus falou assim, não conta não precisa contar não, né? Porque quem precisa ver, está vendo. Quem sonda o teu coração, Ele conhece as tensões do nosso coração, e é isso que importa. E aí outra questão que me fez refletir, pastor, eu devo glorificar a Deus, mesmo estando desempregado, mesmo estando doente, morrendo, falido. Aí eu botei aqui solteiro, às vezes pode ser problema, às vezes não, né? Se você conceber glorificar a Deus só quando tudo vai bem, é porque você não entendeu o propósito principal da vida. A Bíblia diz, em tudo dai graça, né? Se quando está bem eu glorifico a Deus, em tese, quando está tudo ruim, eu faço o que com Ele? É o quê? Não, se eu faço esse paralelo, eu só glorifico quando tudo estiver bem. Quando tudo estiver ruim, eu vou criticá-lo. Eu vou falar mal dele, não é isso? Isso não é uma opção. A Bíblia fala que em tudo nós devemos dar graça, porque Ele sabe o final de toda a história. Deus, Ele é perfeito, e se eu entreguei a minha vida e você entregou, está na mão dEle. Está nas mãos dEle. Eu preciso ouvir a voz do bom pastor e discernir e seguir os passos que Ele determinar para a minha vida. Se você conceber que é só no momento bom, tem um problema. Você não entendeu o sentido do verdadeiro cristianismo. Tudo em nossa vida é uma oportunidade de glorificar a Deus. Jesus nos mostrou isso no pior cenário possível. Sabe aonde? Qual foi o pior cenário que Jesus viveu? No Getsemane foi ruim, mas o Calvário foi pior. 2 episódios no Calvário que baseiam o que nós colocamos aqui. Lembra de Dimas? Um homem foi convertido no pior cenário possível. Não foi isso? É o que a Bíblia relata? O pior cenário possível. Era improvável, alguém sugerir, eu vou pregar o evangelho aqui, eu vou falar de algo. Tá tudo complicado aqui, eu estou sofrendo
dores terríveis, né? E aí, em Lucas 23, verso 32 a 43, nós encontramos isso. Mostrou uma atitude íntegra para com Jesus e ele pediu uma bênção futura. Jesus falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi a resposta que Jesus lhe deu. Olha que maravilha. Quer ver outro aspecto? Lá na cruz, João 19, 26 e 27, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus olhou para Maria e se preocupou em dar um encaminhamento para que ela não ficasse desvanecida ali, cuidando dela. Tinha outros irmãos, com certeza, mas eu não quero fazer nenhuma conjectura aqui. Eu só estou olhando o compromisso de Jesus em relação à sua mãe. Ele falou: mulher, esse aí é o teu filho é mulher. Deu um encaminhamento. E fechando João 16,4, Jesus disse: eu glorifiquei-te na terra, Pai, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer, glorifica o nome dEle. Ele mandou a gente pregar, Ele mandou a gente cumprir, cuidar da família, e isso glorifica, agrada ao Senhor. E por fim, seja generoso, seja generosa. A Bíblia nos incentiva a dar coisas para os outros de maneira voluntária e com a motivação certa. De novo, outro aspecto. A motivação é algo que vai definir o nosso galardão. Deus vai colocar as obras diante de nós e vai dizer assim: ó, tu fez um montão de coisa boa, mas as intenções não eram boas. Aparentemente sim, né? Mas você queria se promover, você queria conquistar aquela menina ou aquele menino, você queria promover, ganhar um destaque no grupo, e era isso tudo que eu não queria que você fizesse. O que eu queria que você fizesse é que desse honra a mim. A glória e a honra tem que ser do Senhor. Além disso, a Bíblia diz que quando damos algo a alguém, não só se beneficia quem recebe, mas nós também. Olha o que está, eu vou ler aqui em Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Está aqui na palavra, né? Vem aumentar a sua riqueza. Na medida que nós damos, há um princípio da lei da semeadura. E dar de coração faz parte da religião que Deus aprova, segundo Tiago 1,27. Então, pregar a palavra, cuidar da família, aplicar no nosso cotidiano o princípio de glorificar a Deus e ajudar outros. Isso tudo está dentro do que o Senhor nos orientou a fazer. Façamos tudo para glorificar ao Senhor. Olha o Provérbios 11, 25, diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio a outros, alívio receberá. Olha só, gente, caramba, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós não vamos ficar desamparados, isso é um investimento certo. Alguma coisa vai acontecer que eu não sei dizer, mas a gente tem a certeza que Deus opera. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. 2 Coríntios 9:1. Quando você ajuda alguém, alguém fala assim: graças a Deus. Sabe, esses dias eu cheguei, eu vou falar, não estou fazendo uma publicidade, mas só para compartilhar. Voltando, eu não me lembro de onde agora, aí Débora falou assim: poxa, compra uma esfirra no Habib's, tem aquela promoção de compra 10, leva 12, alguma coisa assim, né? Aí chegou uma senhora com peso de porta. Ela assim, com falta de ar: o senhor pode me ajudar? R$8 cada uma, e eu estou fazendo 2 por 10, tal, não sei o quê. Aí eu fui, comprei 2 pesos de porta, tá lá em casa, né? Aí eu ajudei, aí ela falou assim: por que tu comprou esse negócio aí? Eu falei: para ajudar a senhora lá. Eu falei: mas a gente não precisava. Eu falei: mas para ajudar, né? Pelo menos ela se esforçou, ela não estava pedindo sem uma conexão sabe? E isso faz muito, para mim faz muito sentido, poder ajudar quem se esforça, né, com alguma coisa. E assim, eu queria muito comprar uma fábrica de peso de porta para ajudar quem precisa, sabe? De verdade. Deus sabe meu coração. E eu quero viver essa verdade bíblica cada vez mais, para Deus me abençoar,
para que a gente possa abençoar. Eu não vou levar nada para a sepultura mesmo, vai ficar tudo aqui. Se a gente puder contribuir para abençoar, para tornar um pouco mais leve a vida do outro, vamos fazer, né? A gente olha para a nossa família, que é um princípio bíblico também, os irmãos que estão próximos, e a gente vai vivendo assim. Então eu quero fechar aqui com você dizendo: anuncie as boas novas. Cuide da sua casa, cuide da sua família, glorifique a Deus em qualquer circunstância e seja generoso. Anuncie as boas novas, cuide da sua casa, da sua família, glorifique a Deus em qualquer circunstância e seja generoso. Eu vou fazer uma oração, eu vou ler uma oração aqui bem pequenininha, mas eu queria que você fechasse os teus olhos e que você ouvisse essa oração e concordasse comigo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Fale comigo. É isso mesmo. Senhor, nem sempre é fácil tocar os afazeres do dia a dia sem cair no automático, ou reclamar por causa do cansaço, do desgaste, ou da falta de reconhecimento de outras pessoas. Mas apesar disso, Senhor, eu quero e decido que, perto ou longe da vista das pessoas, eu vou fazer tudo para a Tua glória. Que a dedicação pelos meus afazeres reflita, de alguma forma, o Teu amor e que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu assim oro. Amém.